Então vamos lá. No primeiro vídeo eu estava explicando sobre os quórums, né? Então você tem obras necessárias, urgentes, que não tem quórum, qualquer maioria dos presentes aprova, e nem precisa fazer assembleia. O condômino, dependendo da urgência, ou o síndico, ou qualquer condômino pode fazer, desde que preste contas imediatamente para a assembleia, justificando a urgência. Então não tem quórum de aprovação. Na verdade, seria qualquer resultado favorável na assembleia. Tem a obra útil, que é 50% mais um, de todos os condôminos, como eu já expliquei. E tem a obra voluptuária, que é um embelezamento, é algo assim desnecessário, mais um requinte, né? Que seria 2/3, um quórum mais elevado, que vai gastar o dinheiro dos condôminos. Será que eles realmente querem, né, aquele embelezamento? Então 2/3 aumenta o quórum. Mas esse segundo vídeo é para falar o seguinte: existem algumas obras e algumas aprovações em assembleia de condomínio que os síndicos ficam na dúvida, os síndicos e os administradores, né? Vou dar alguns exemplos. No meu condomínio tem a casa do zelador, né? Um local lá que o zelador morava, só que o zelador não mora mais, o espaço está desocupado, onde ele morava não tem nada. Doutor, a gente pode alterar e fazer uma brinquedoteca, fazer uma sala de ginástica, uma academia, utilizar aquele espaço que está ocioso. Aí que vem os problemas. Quando a gente fala em alterar uma destinação de uma área que já originalmente ela foi projetada pela construtora, pela incorporadora que entregou seu prédio, a gente está mudando o conceito do prédio. Exemplo, quando você compra um imóvel, você compra com piscina, é porque você quer um imóvel com piscina. Quando você compra um imóvel, um apartamento e tem área para criança, é porque você quer playground. Quando você compra salão de festa, é porque você deseja salão de festas para os seus convidados. Então, aquele conceito que você comprou, aqueles adereços que tem o condomínio, fazem parte da sua compra. Você comprou um imóvel pensando naquilo. Quando a gente fala isso, a gente está falando de direito de propriedade. E quando a gente fala de direito de propriedade, não é justo para aquela pessoa que comprou, que queria aquela determinada área, depois aquilo ser alterado. Exemplo, ela comprou com a academia de ginástica, porque ela gosta de academia. Aí o síndico vai lá e resolve trocar. Vamos mudar. Em vez de academia, agora vai ser brinquedoteca. Exemplo. E a pessoa não tem criança. Então ela fala, pô, mas eu comprei esse prédio com academia e eu não quero ter filhos. Aí é onde começam os conflitos. Então, quando você mexe com direito de propriedade, que é a concepção como você comprou o apartamento, a recomendação é você não alterar as destinações originárias, da forma como foi entregue pela construtora. Porque você pode gerar conflito entre os moradores, aqueles que compraram e aqueles que não têm interesse mais naquela área. Então, nesse caso, nós, advogados, recomendamos o quórum unânime. Todo mundo tem que querer, inclusive aquela pessoa que se diz prejudicada, porque aí não tem discussão. Já tive casos que foi parar na justiça, por exemplo, em que o síndico resolveu, a pedido dos condôminos, construir uma churrasqueira, um quiosque, numa área, num jardim, né? Numa área comum do condomínio, mas era perto da janela de um morador. O que aconteceu? A fumacinha do churrasco, né? Vocês gostam de churrasco? Eu também gosto. Mas todo dia churrasco no seu, né? A fumaça, o barulho, incomodou o morador do apartamento logo abaixo daquele quiosque. O que o morador fez? Contratou um advogado, entrou com a ação e o juiz mandou desfazer aquela obra. Então vocês percebam que quando você muda a destinação, você tem que tomar cuidado. Quando você altera drasticamente, você muda a piscina de lugar, isso pode gerar problema lá na frente. Então não é recomendável. Se fizer, tem que ser unânime para não ter discussão, tá bom? Porém, eu vou aqui dar algumas dicas nesse vídeo para facilitar a vida de vocês, porque não é fácil esse assunto. Eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte: quando você for para uma assembleia para aprovar um determinado quórum, você tem que aprovar esse quórum com o máximo de apartamentos possível. Por quê? Numa discussão de alteração de área, por exemplo, você pode justificar na justiça para o juiz assim, olha, a maioria dos condôminos querem, exemplo, trocar a brinquedoteca, que não está tendo muita utilidade, por uma academia de ginástica. É uma justificativa. Vai do juiz, dependendo da situação fática, aceitar ou não. Mas é uma justificativa. A maioria dos condôminos querem, né? 50% mais um. Então, é uma justificativa. Porém, a alteração de destinações de áreas já projetadas exige o quórum unânime, tá bom? Isso é uma interpretação. Outra coisa que me perguntam muito é o acréscimo de áreas, a construção de áreas, né? Onde não existia nada, né? Então,
Diz aqui o artigo 1342 do Código Civil, a realização de obras em partes comuns, pensa na garagem, lá um cantinho da garagem debaixo da escada, alguma coisa vazia. Então, você quer realizar uma obra, então não tinha uma destinação, percebeu? Você vai criar uma destinação onde não tinha nada lá. Era a garagem, mas não tinha uma destinação àquele espaço. Então, a realização de obras em acréscimo às já existentes, entendeu? A fins de facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3. Aqui é o bicicletário que a gente fala, né? Quer colocar um bicicletário ali naquele recuo? Não vai atrapalhar? Não pode atrapalhar. Aí vem o artigo. 2/3 dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções nas partes comuns suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer condômino das partes próprias ou comuns. Gente, não adianta ter os 2/3, você tem que ter os 2/3 e não pode prejudicar. Exemplo do bicicletário. Às vezes ele construir um bicicletário muito grande, que atrapalha o carro sair, manobrar. Não pode, prejuízo. Então, tudo que é obra em acréscimo, você precisa de 2/3. E também, além dos 2/3, não pode gerar prejuízo. Porque se gerar prejuízo, pode ser desfeita. Legal? Eu acho que eu pude sintetizar aqui os quórums para vocês. Dica de ouro, vá para a Assembleia, aumente o quórum. Sempre o quórum máximo que você conseguir, você é administrador. Alexandre, não atingi 2/3, bati na trave, não atingi 50% mais um, bati na trave, e agora? O que eu faço? Repete a Assembleia, mais uma dica. Faz uma, duas, eu já vi condomínio que fez até 3, 4 Assembleias. Porque você demonstra para o judiciário, no momento oportuno, que os condôminos vêm exigindo que você faça aquilo, e você, síndico, está indo para a Assembleia, está tentando, só que você não consegue os quórums. Suprir quórum com procuração é uma dica, mas a gente sabe que às vezes muitos condôminos não se interessam em ir na Assembleia, participar dos assuntos dos condomínios e acaba esvaziando o quórum, que é o grande problema. Por isso que a dica é sempre repetir as Assembleias, porque possivelmente você pode chegar no judiciário depois, se alguém questionar aquilo e falar, olha, já tentei 1, 2, 3... O quórum que a gente conseguiu o máximo é isso. Isso mostra o desinteresse de muitas pessoas em participar da Assembleia. Por outro lado, a gente tem que atender o interesse de quem quer alterações no condomínio. Algumas dicas, tá bom? Espero ter ajudado. Forte abraço, se inscreva no canal, clica no sininho. Sempre tem dicas boas aí para todo mundo. Até mais.